Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Santana, fisioterapeuta, Eu sou Sabine Yoshida, ginecologista. e nós estamos aqui hoje para falar sobre educação sexual na adolescência, né? Esse é um assunto que entrou em pauta a partir do dia 3 de fevereiro, né? Que o governo lançou uma cartilha chamada Adolescência Primeiro e Gestação Depois, né? E através disso teve uma grande rebuliço pela internet, né? A respeito de adolescência primeiro e gestação depois. Mas junto vem o caso de abstinência, né? Sobre o relato do caso, e muitos falaram proibido é mais gostoso. Isso encasquetou um pouco a Saline, sabe, junto com a equipe do Be My Help para estar falando sobre isso. Então a gente decidiu montar uma palestra voltada para adolescentes para explicar um pouco por que o governo não fez à toa uma cartilha, certo? Eles trazem algumas coisas de importância que nos faz às vezes pensar, raciocinar. E qual que seria isso que nos faz trazer essa mensagem importante? Porque apesar da porcentagem do índice de gestação na adolescência ter diminuído, ainda no Brasil, a cada 1.000 adolescentes, 62 engravidam nesse período, sendo que a média mundial é de 44 a cada 1.000, então a gente está acima da meta mundial. Por isso o governo tem trazido os olhos, o Ministério da Saúde focado em gestação na adolescência, né? E por conta disso, a nossa querida ministra Damares falou que o método o mais eficaz seria o quê? A abstinência sexual até os 19 anos. Realmente, né, Saline, a nossa ministra não está errada. Acho que o único método mesmo, 100% eficaz, é mesmo a abstinência sexual. Só que daí nós preparamos essa palestra que iremos estar realizando nas escolas públicas e particulares a respeito de sexualidade na adolescência. Porque a gente quer falar da importância dessa prevenção, porque as mães de adolescentes, elas têm um alto grau de prematuridade, de bebês de baixo peso, de complicações na gravidez, porque só o fato dela ser adolescente a gente já caracteriza como uma gestação de alto risco, né? Então a gente quer dar essa orientação para prevenir essa situação, porque pelo fato da imaturidade da adolescente, elas vão deixar de frequentar as consultas de pré-natal, de seguir as orientações nutricionais, acarretando nessa patologia, né, obstétrica. E fazendo esses estudos, essas buscas, a gente leu muito relatos sobre adolescentes gestantes, né? Que elas trazem o quê? Que a primeira coisa que elas vão fazer é informar quem? Os pais, a respeito dessa gestação indesejada, né? Ou algumas até são planejadas. E alguns relatos que a gente trouxe é que elas foram o quê? Ridicularizadas pelos pais. Alguns falou que teria que mudar de cidade. E é um período que essa adolescente ela é dependente da família, né? Porque ela está em busca dessa construção dela, de uma vida profissional futura, e ela traz uma certa dependência dos pais. Então teve um aumento aí de suicídio em adolescentes que já iniciaram a sua atividade sexual. Também outras relataram que tiveram que mudar de escola, porque foi apontada na escola, olha, que dali já está sendo mãe. E outras até mesmo deixaram de frequentar a igreja, porque foram contra os princípios religiosos que a igreja pregava. Então, além de ter uma mudança, como a Saline falou, uma gestação de alto risco, ela também acaba desestruturando toda a parte dessa vida dela, dessa construção de uma profissão e tanto com a sua vida social, tendo esse aumento aí de quadros depressivos, né? Fora que essa fase da adolescência, essa mudança corporal, emocional, tudo, pela alteração da fase que ela está, das alterações hormonais, mostra que ela não está preparada fisicamente, tão quanto emocionalmente para encarar uma gravidez, né? Por isso que vai acabar acarretando nesse estado, né, depressivo, estado emocional perturbado. E através de tudo isso, como orientar esses adolescentes, né? Como falar de sexualidade com os seus filhos, né? Porque, querendo ou não, é uma fase, né, que eles têm essa transformação.
educação, né? Como que seria, a Salime, no caso ela é ginecologista, a gente que traz essa parte fisiológica para ela. Então até mesmo aqui eu vou estar perguntando, no caso quem tiver dúvida em casa, pode estar perguntando para a gente estar respondendo a vocês sobre o assunto, né? Então assim, eu queria saber o que marca essa mudança quando o ser humano ele passa de criança para essa fase da adolescência. A alteração hormonal vai caracterizar isso, né? A puberdade. O que é a puberdade? Quando ela está passando da transição de ser criança para ser adolescente. E ser adolescente é aquela fase que não é nem criança nem adulto. Então é uma situação emocionalmente muito difícil para o adolescente encarar isso, né? Porque tem situações que ela quer ser criança, mas ela quer ter atitudes de adulto. Então esse período aí é difícil e a gente caracteriza isso como a puberdade, né? Então esse marco da puberdade, né, o proibir torna-se questionável, né? Porque tudo que é proibido nessa fase da adolescência, eles querem ultrapassar para descobrir, às vezes por sair mais na frente, por ter aquele, né? Então, como que os pais deveriam, qual seria o melhor meio dos pais estar falando sobre sexualidade? Porque eu acho que não tem que jogar toda essa carga só para a educação, né? Eu acho que esses princípios devem começar em casa, né? E a partir de quando que a gente deve começar a conversar com seus pais sobre sexualidade? Porque é difícil para um adolescente com esse turbilhão, né? Chegar para o pai e falar: pai, quando eu toco na minha genitália eu sinto algo diferente. Não, a gente já passou por isso. E por que nós não passarmos nossos conhecimentos para os nossos filhos, né? Então a gente teve assim relatos, né, que trazem autores que a partir de 3 anos de idade, no desfraude, né, quando a criança começa a pôr a mão, o que a gente ouve primeiro da mãe? Tira a mão daí, que isso é sujo, isso aí é proibido. Não é bem assim para encarar essa situação da descoberta da sexualidade na criança, né? A gente tem que encarar isso como uma situação normal, fisiológica realmente, natural, né? Porque a sexualidade, gente, ela é fisiológica. E o que quer dizer fisiológica? É uma resposta do seu corpo. Então, a partir do ponto que você se higieniza, você já conhece os seus pontos erógenos. O simples fato de você se limpar, de você lavar a sua região da vagina, sua região peniana, você tem um estímulo diferente que a criança não sabe o que é aquilo. E estranho, como a gente sempre trazia nos nossos workshops, era quando é menino, ele mexe no pipi, o pai na roda de amigos, o que fala? Esse é meu filho homem, filhinho, o que você tá mexendo aí? Mostra o pipizão pra todo mundo. Aí vai a menina tirar a calcinha, né? Porque tá incomodando. Tira a mão daí que vai criar pelo. Tira a mão daí que aí é sujo. Então são essas coisas, né, que os pais devem tomar cuidado, que devem orientar. Orientar o quê? Principalmente a causa do que hoje em dia que tem aí, que a gente ouve nas televisões, pedofilia. Né? Então é um caso interessante de você estar falando sobre isso, que desconhecidos não pode tocar. Pessoas que você não conhece, não deixe mexer ali. Entendeu? Sempre está orientando isso à criança. E o conhecimento pode vir aí a partir de 5 ou 6 anos de idade. Se você vê teu filho ou tua filha mexendo, não ridicularize, né? Ensine o filho, ao mexer aí, tem uma sensação diferente? Tem, filho. Só que você tem que fazer isso em um lugar reservado, onde não tenha pessoas desconhecidas, não pode fazer perto da mamãe e do papai, ideia que você faça no momento do seu quarto, higienize bem suas mãos para não ter nenhum problema de infecção. Então, esse vínculo que você vai estar criando com o teu filho quando ele ainda é uma criança, com certeza na adolescência ele já vai ter um vínculo maior para falar sobre sexualidade. E esse tocar, né, a criança se descobrir, se tocar, nada mais é que a masturbação, né? Então a gente não pode encarar a masturbação como uma coisa feia, proibida. Tem que ser encarada como uma coisa fisiológica, natural e ter que passar essa naturalidade para a criança e quando se tornar adolescente, ter essa confiança junto aos pais para vir trazer as dúvidas, né? Tirar as dúvidas com você e não procurar, por exemplo, numa roda de amigos, né? Para de repente não cair na armadilha de cair numa situação pornográfica ou num site pornográfico para poder descobrir isso, né? Eu acredito que a melhor educação é aquela que vem de casa, né? Independente do tipo de educação, principalmente a sexual. Então eu prefiro muito mais hoje, nesse quadro de mãe, que meus filhos tenham educação sexual comigo, com o meu marido, com os meus familiares, do
do que com uma pessoa na rua, um ser desconhecido, né? Que a gente às vezes não sabe nem se aquela orientação está preparada ou não. Então acho que o objetivo da gente sempre estar falando de sexualidade, que é um tabu, que muita gente fala, ah não, isso aqui em casa é comum, mas não é comum. Porque se fosse isso questionado em casa, a gente não teria esse alto índice de gravidez indesejada na adolescência. Porque os pais orientariam a questão do uso do preservativo, os pais orientariam em questão das ISTs, tá? O que hoje em dia essa linha até mesmo me alertou, né? A gente sempre falava doença sexualmente transmissível, né? Só que agora essa nomenclatura mudou para infecções sexualmente transmissível, né? Que geralmente é infectado por algum vírus ou por alguma bactéria, né? Então a nomenclatura deu aí uma mudada. Estou trazendo para vocês, tá? Se vocês olharem alguma coisa sobre IST, é por causa dessa mudança. Olá, Larrone, tudo bom? Obrigada aí pelo tema, gostou? Então sempre a gente vai estar trazendo alguns temas assim agora, voltar a essa sexualidade nesse mês, que é o mês de fevereiro, que tem essas campanhas ligadas à gestação na adolescência. Boa noite a todos, tá? Que estão aí nos acompanhando, tá? Tá aí, a gente tá vendo só os nomezinhos subir, mas se vocês tiverem perguntas, tiverem algum questionamento, pode perguntar aí que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, então esse caso eu acredito que quando chegar nessa fase da puberdade que a Salim me falou, falar um pouco sobre o uso do preservativo, pílula anticoncepcional, trazer um pouco mais sobre quais que a Salim sugere, principalmente para os adolescentes aqui. A maioria das adolescentes preferem os contraceptivos orais, tá? Mas aí a gente tem uma lista de métodos contraceptivos que aí a adolescente pode se identificar mais ou não. E tudo depende também do que o hormônio ou o método vai trazer de efeito colateral ou não. E agora eu pergunto para você, vamos supor, com uma filha, qual que seria a melhor idade assim para iniciar as suas consultas ginecológicas? Olha, a partir do momento que a menina começa a menstruar, as mães costumam trazer para a gente, para o ginecologista, para dar algumas orientações. Não só na parte de higienização, do que ela pode sentir durante uma menstruação e outra, TPM. E a partir do momento que ela começa a menstruar, o corpo dela já está começando a se preparar também para conceber. Ou seja, ela já começa a ter ovulação, já começa a ter menstruação, né? Porque o ciclo hormonal não é só a menstruação e ovulação que ela vai ter. A TPM nada mais é que o reflexo do hormônio no corpo da mulher. Então, a dor de cabeça, a dor na mama, mudança de humor, tudo isso é a oscilação hormonal que vai estar agindo no corpo da menina, né? Que vai dar os sintomas da TPM. E a mãe, ela tem que ficar na consulta o tempo inteiro ou ela tem que dar essa abertura para ter a comunicação entre o adolescente e o ginecologista? Recomenda-se que a consulta de menor de idade tem que ser acompanhada de um maior de idade, um responsável. Mas na sexualidade, de repente, a menina vai se sentir um pouco constrangida de expor suas dúvidas junto ao responsável que acompanha ela na consulta. Então, o ideal é a adolescente vir à consulta acompanhada do responsável e o responsável expor ao profissional o que é que ele espera da consulta, o que espera que o profissional passe na consulta de orientação ou recomendação para o adolescente. A partir daí, ele pode se retirar da consulta e a consulta é particular junto ao adolescente. Gente, como a gente fala, o bacana mesmo é ter mesmo esse vínculo, né, entre a mãe e o adolescente, né? Para sempre você estar aí orientando e expondo, né? Então nada mais do que o que a gente está aqui conversando hoje, as coisas que na minha época jamais eu conseguiria ter essa abertura, saber, né? Essa abertura sobre esse comentário e tudo, mas jamais eu imaginaria, porque assim, eu venho de um colégio, eu estudei em colégio adventista, me formei em fisioterapia, jamais que eu imaginaria que hoje aos 35 anos estaria falando sobre sexualidade, né? Então é uma fase assim que a gente fala de construção mesmo, né? Sempre bom ali estar os pais de perto acompanhando o teu filho. Então essa é a orientação que a gente traz a você, né? Pai e mãe, você vê que o filho tá namorando, ou vê se fica muito tempo no celular, tenta dar uma olhada no conteúdo que o seu filho tá olhando. Se você achar conteúdo pornográfico, não tire sarro, não exponha teu filho, sabe? Tem gente que posta no Facebook, eu vi meu filho olhando um site tal nas redes sociais. Não, gente.
Não exponha o seu filho, etc., porque é a privacidade dele. Achou? Bacana, filho, você está na idade, você está na fase mesmo da descoberta, qualquer dúvida, vem conversar com o papai e com a mamãe para gente tirar suas dúvidas. Porque hoje em dia as ISTs estão subindo muito na adolescência, isso está preocupando, tá? O Ministério da Saúde, a saúde pública em relação a isso. Então é essa preocupação que a gente traz a vocês que estão construindo família, até mesmo você adolescente que está tendo às vezes a primeira visualização em alguma orientação de sexualidade, está sendo através dessa live. Então se tiver alguma dúvida, procure algum profissional em algum posto de saúde, tá? Ou tente procurar orientações com o seu professor que dá educação sexual, porque hoje em dia os professores também estão preparados para falar sobre educação sexual na escola. Então procura alguém que saiba te orientar se você não tem esse vínculo com o teu pai e a tua mãe, tá? Mas alguém que seja especializado, alguém que seja educador nessa parte sexual, seria a melhor maneira, né, de estar tendo alguém para conversar. Só para finalizar aqui, eu e a Saline, a gente está com uma nova iniciativa junto com a Santana Solutions, né? Que é do Fábio, da Tamires e do Sullivan, tá? A gente está desenvolvendo um trabalho nós 5, que é chamado Be My Help. Para quem não conhece, gente, o Be My Help, ele veio para trazer o quê? Uma plataforma para as pessoas. E o que seria essa plataforma do Be My Help? É onde nós conseguiríamos aproximar o profissional do público, tá? Então, muitas vezes, que nem eu, no caso assim, eu passando por problemas médicos particulares, eu preciso de um médico tal especialista, um exemplo, em mão. Aí você só vê o nome, mas você não vê aonde que ele se especializou, você não vê aonde que ele teve a sua formação, o seu currículo. Então o Be My Help está fazendo isso, está fazendo com que a gente traga essas páginas, tá? Onde que a gente cadastre profissionais da área da saúde, para que ele possa expor o seu currículo, para que ele possa expor vídeos preventivos, né? Porque prevenir. Preventivos, orientações, né, em relação a tudo isso. Então, só médicos, mas profissional geral da área da saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos vocês que têm conselhos, pode estar aí se inscrevendo no www.bemyhelp.com.br/beta/cadastro. Cadastre, coloca a sua foto no perfil, que em breve a gente vai estar ampliando essa plataforma para você estar colocando o teu currículo, para você estar colocando lá se você precisa ser recolocado no mercado, para ser um meio que a gente consegue interagir em todo esse negócio que na área da saúde, tá? Para a gente trazer esse modo de prevenção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, tá? Tente compartilhar o máximo possível. Sigam o Be My Help nas redes sociais. Eles estão no Instagram, estamos no Facebook, no Twitter e temos o nosso canal, que é o canal no YouTube. Nesse mês a gente teve um vídeo agora em janeiro em conversa com os doutores, com a doutora Tânia Trípode, sobre gestação. E no final desse mês a gente vai estar fazendo conversa com os doutores, com a doutora Saline, sobre sexualidade na adolescência. Fora que também nós iremos estar nas escolas aplicando a nossa palestra, e nessas palestras a gente vai estar com a live lá, tá? Fazendo a live das palestras para vocês aí que não pode estar no momento na escola lá conosco, tá bom, gente? Então um beijão a todos vocês, muito obrigada por nos estar acompanhando, né? Manda um beijo para todo mundo aí, Saline. Obrigada aí, pessoal, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Tá bom? Galera, um beijo. Cindy, Larrone, quem mais tá aqui? Verônica Cavalcante, os outros 3 que não estão aparecendo o nome, tá? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estar nos acompanhando. Se quem puder aí nos ajudar a compartilhar esse conteúdo, compartilhem aí, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.